Milena Smith, da série Garota da Fita, e Jamie Laurent, da série A Casa de Papel, estrelam no novo suspense psicológico da Netflix, Tim e Tina. Aqui os dois formam um recém-casal que acabam de perder os seus filhos gêmeos ainda na gestação. Aqui eles moram na Espanha e tudo acontece na década de 80. Para piorar, a Lola descobre que não pode ter mais filhos, então ela entra numa depressão muito profunda, ela passa um episódio aí muito triste do casamento, e é quando eles decidem então adotar. Chegando então no orfanato, liderado por freiras, que seria um convento, lá eles conhecem Tim e Tina, e a Lola logo se apaixona pelos dois. A adoção então acontece e eles vão para casa. Chegando em casa, eles começam já a perceber alguns costumes religiosos dos gêmeos. Mas é claro, foram criados num convento, né, por freiras, claro que eles vão ter costumes religiosos. No início tá tudo tranquilo, o problema é que algumas coisas estranhas começam a acontecer. Este filme tem 2 horas de duração e é daqueles filmes com final alternativo, ou seja, onde o autor deixa para o espectador decidir o final. Então, assim, fica de acordo com a sua percepção. Se você não gosta desse tipo de final, onde é você que decide o final, então eu não recomendo que você assista esse filme e você vai perder o seu tempo. Eu particularmente gosto de finais duvidosos, mas que eles já estão decididos pelo autor qual que é o final. Cabe a você entender ou não. Esse é o tipo de final que eu gosto. Mas não de que você que tem que decidir se é um sim ou se é um não. Aí é meio complicado mesmo, então já fica aqui, tá, o aviso. Se você não gosta desse tipo de fim, então já nem perde seu tempo. Mas se você gosta, então vai lá assistir que realmente você vai gostar. Então eu fiz esse vídeo para você entender um pouco do que aconteceu ali naquele filme, naquele final, e escolher aí o seu melhor final. Se você ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Cafeína. Então, a partir de agora, vamos falar desse filme com spoilers. Lola é uma mulher cheia de traumas, onde ela perdeu seus pais num incêndio, ainda quando ela era criança, e também perdeu a sua perna por causa desse incêndio. E depois, apesar de tudo o que aconteceu, que ela se casou, ela também teve uma perca dos seus filhos gêmeos, ou seja, ela já é uma mulher assim com várias perdas. Por causa disso, ela não acredita em Deus. Mas, apesar disso, ela recebe os filhos adotivos com todas as suas crenças ali numa boa. Adolfo é um homem machista ali, típico dos anos 80, onde ele é o típico homem provedor, que não ajuda em casa, que ele acredita que os afazeres de casa são responsabilidade da mulher, cuidar dos filhos, né, fazer comida, essas coisas todas são responsabilidade da mulher, e a responsabilidade dele é apenas trabalhar, e ele também não permite que ela trabalhe. Mas, apesar de tudo isso, ele é um homem trabalhador e um homem bom. As crianças, então, é um casal de gêmeos que nasceu e cresceu dentro da igreja e foi criado dentro de um regime católico bem rígido. E dá pra ver ali que eles seguem ao pé da letra tudo que está escrito na Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, no qual havia grandes sacrifícios. E esses atos, segundo a Bíblia, aconteceram antes de Jesus Cristo. Então, após Jesus Cristo, não foi mais possível acontecer certos sacrifícios como eram feitos antigamente, no Primeiro Testamento, justamente porque os nossos pecados foram redimidos por Cristo na cruz. Então, hoje nós temos acesso direto a Deus por causa de Jesus Cristo, por causa da vinda dele e a crucificação dele. Então, o que acontece ali é que eles levam ao pé da letra o Primeiro Testamento, que é onde aconteciam algumas coisas que não devem mais acontecer após a vinda de Jesus Cristo. Porém, eles não agem nessa maldade. Eles agem tudo de acordo com o que eles aprenderam. Então, eles querem seguir ali ao pé da letra. O que eles precisam mesmo é de pessoas que oriente eles no que é certo, no que é errado, o que se deve e o que não se deve fazer. O problema é que eles são criados por uma freira que fala para eles que até os trovões são a ira de Deus. Então fica complicado. O que se esperar de crianças criadas dessa forma? A gente pode ver também que quando eles fazem aquele sacrifício com o cachorro, logo depois que eles terminam ali o processo, que eles acham que estão purificando a alma do cachorro, eles vão pessoalmente até o casal e contam para eles o que aconteceu. Eles não escondem. Eles falam, a gente fez assim porque eles queriam salvar o cachorro. Então, eles achavam que estavam agindo certo perante o que eles aprenderam. As dúvidas do filme começam quando o Pedro, o garotinho que maltratava eles na escola, ele cai lá num lugar onde tem muitas pedras e onde ele morre depois. Tudo indica que foi os gêmeos que empurrou ele lá de cima. Porém, quando a gente vê que a mãe pergunta e questiona eles, se foram eles, se eles têm alguma coisa a ver com isso,
e que mentir é pecado, eles não confirmam. Então, assim, se realmente eles tivessem feito alguma coisa ali, eu acho que eles teriam contado, porque se eles seguem a Bíblia certinho, eles não iam mentir para a mãe. Outro momento estranho foi quando eles amarram a mãe para alimentar ela com um copo de leite. Não conseguindo, logo depois eles tentam injetar leite na barriga dela. Bom, o que a gente consegue entender é que a partir daquele momento a religião foi uma regra assim que ela impôs, que não era para ver mais na casa. Então não se falava mais de religião. Porém, o pai tinha conversado com eles para serem mais carinhosos com ela. Como a gente sabe que eles não tiveram uma educação externa, somente uma educação bíblica, eu não sei explicar se de repente eles agiram assim achando que estavam agindo certo, né? De repente eles estavam mesmo preocupados e queriam alimentar a mãe, porque eles levaram café na cama pra ela. Mas por que amarrar ela? Será que na cabeça deles, de repente, eles acharam que ela ia sair correndo se levasse café pra ela? Isso é meio esquisito. E realmente foi um ponto bem estranho. Pra gente ficar pensando, será que foi realmente religiosidade ou foi maldade? No caso do batizado do bebê, apesar de tudo também, eles estavam agindo ali perante a Bíblia mais uma vez. Pegando o menininho, fazendo aquelas orações, virando ele de cabeça pra baixo, molhando somente a parte da cabeça. Ali dá pra entender que foi realmente religiosidade ao extremo e realmente eles não tiveram noção do que eles estavam fazendo. Mas ali já era a gota d'água pra mãe, a mãe já tava de saco cheio já. Depois a gente tem o grande final, que é aquele jantar do pai e da mãe, né, do casal, onde ela fica brava com ele, porque ele não ajuda muito ela, então ela deixa o menininho chorando ali enquanto ela está comendo, que ela queria que ele ajudasse. Ela já tá começando a ficar irritada por ele não ajudar ela em casa. Então eles voltam pra casa, no meio do caminho, numa discussão, eles meio que derrapam o carro porque iam bater em alguma coisa, eles quase batem em alguma coisa. Pareciam ser duas crianças correndo, mas poderiam sim ser o cervo no qual ele achou que fosse. Então a gente ficou meio na dúvida, será que eram as crianças ou não? Quando eles já estão em casa, a Lola acorda com o barulho da porta, como se alguém tivesse aberto a porta, tivesse entrado. Ela vai lá, tranca a porta, está chovendo muito, ele está sentado na sala e pede para ela sentar do seu lado. Nesse momento ela já está revoltada, ela está tirando a aliança e indica que ela quer se separar dele. Então ele fala que não quer se separar e diz que ele vai mudar o comportamento dele, que ele vai ser mais assim presente, vai ajudar mais. E vai começar consertando as coisas, por exemplo, a antena. Então ele sobe para fazer esse conserto da antena, porque a televisão tá ali com problema. Logo em seguida que ele sobe, o bebê começa a chorar, ela começa a subir as escadas e ela desiste no meio do caminho e volta, porque eu acho que ela pensou assim, se ele vai começar a consertar as coisas, ele começa com o bebê tá chorando, ele vai lá e faz o bebê parar. Ela desce, quando ela chega lá na ponta da escada, o bebê para de chorar. Então o que ela pensa? Ele pegou o bebê. Só que logo em seguida começa aquela oscilação de luz e a música começa a tocar, aquela bendita musiquinha dos gêmeos. Ali ela tem certeza que eles estão na casa, só que sem luz ela não consegue saber o que fazer e por ter uma perna mecânica, ela tem certa dificuldade para andar. Quando ela decide ir lá fora, né, para ver o que está acontecendo, porque ela está ouvindo alguém chamar ela vê que o marido está pegando fogo lá na antena. Depois ele despenca e aí já era. O rapaz simplesmente morreu e a casa começa a pegar fogo. Ela sobe então para conseguir achar o menino e o menino não está no berço. Nesse momento, ela entra no quarto dela desesperada, né? Depois de procurar a casa inteira, o menino não acha. Ela chega à conclusão que o marido está morto, o filho está morto e ela não sabe mais o que fazer. Quando ela entra em desespero, olha na porta onde ficava o crucifixo ali, praticamente ela fala, Deus me ajuda. Onde ela reconhece a existência dele. Então ela faz aquele processo onde os gêmeos faziam, de se sufocar para conseguir ver Deus. Não sei de onde tiraram isso, mas enfim. Ela começa a fazer isso. Nesse momento ela pede para ter o filho dela de volta. Aí ela começa a ver o menino chorando. Então ela vai e vê aonde ele tá. Ele tá deitado naqueles bebê conforto. Coincidentemente, é justamente ao lado onde começou o fogo, onde o Adolfo estava quando caiu o raio. Então ela consegue descer e vai até a chuva lá com o menininho no braço. Logo em seguida ela acorda no hospital e lá ela tem a confirmação da freira que os gêmeos estavam no convento a noite toda. Então ela tem ali a conclusão de que os gêmeos não tem nada a ver com o que aconteceu na casa, que a morte do Adolfo foi na verdade por causa de um raio. Qual é a conclusão que é chegado ali? Que os gêmeos sempre foram inocentes, que a maldade estava nas outras pessoas. Parece até um versículo falando da inocência das crianças. Então a gente tem vários pontos para pensar. Por exemplo, os gêmeos morriam de medo de chuva, de trovão, achavam que era a ira de Deus. Será que eles saíram no meio da noite mesmo para ir até a casa dela? Mas então e a música? Por que aquela música começou a tocar do nada, de repente? Também não faz muito sentido aquela música tocar. Mas vamos supor então, vamos aceitar que eles saíram do convento, saíram no meio da noite com todo aquele medo e foram até a casa do casal. Chegou lá e eles realmente botaram a música. E aí?
o raio, foi eles também que colocaram raio? Se eles quisessem fazer algum mal também, teriam feito algum mal pro bebê, não fez. Eu acredito que, por mais que eles estivessem na casa, porque não teria outra explicação para aquela música tocar, eles não têm nada a ver com raio. Então, apesar de ser um final alternativo onde fica na sua opinião se os gêmeos são ou não são mal, eu acredito que os indícios são muito mais para a inocência deles do que para a maldade deles. Se houve alguma maldade em algum momento, foram muito poucos, e a 99% foi tudo inocência mesmo, de acordo com o que eles aprenderam. Então, essa é a minha conclusão. Mas e você? O que você achou? A morte do Adolfo, na verdade, foi causada pelos gêmeos? Será ou não? O que você me diz? Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa análise, dessa explicação final. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.